Muito, prof. Prezados professores, prezadas e prezados, gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade dos senhores estão aqui nesse momento de avaliar o nosso trabalho e que pode ajudar também bastante para melhorar esse trabalho, com que a gente possa ter um trabalho ainda com mais qualidade. Agradeço o meu orientador, professor Evandro, né, que tem me acompanhado bastante mesmo com todas as dificuldades de tempo, né, que a gente não tem, mas agradeço imensamente. Então, professores, o trabalho que eu vou intitular, que eu vou apresentar hoje, é produzido pelo Etol, Etol Exime, do Haiti, né, na cidade de Marigot, né, que foi uma das cidades que eu entrevistei pessoas. Estou intitulado No Alés da Miséria, desenvolvendo o conceito fome cultural para compreender a fome na perspectiva haitiana. Então, esse trabalho, senhores, nesse momento introdutório, de uma introdução geral, eu gostaria primeiramente de fazer um apontamento com duas palavras. Essas duas palavras foram implementadas, né, e discutidas pelo Zu, né, que fez um trabalho no Haiti, inclusive, que é Nugangu Bamkishoy pour manger. Nugangu Bamkishoy pour manger, estamos com fome, me dê algo para comer. É no sentido de explicar a situação que vive a sociedade haitiana hoje. Não apenas 5, 10, 8 milhões de pessoas, mas em um contexto geral, a situação aonde que o povo haitiano passa por problema. E nessas três fotos que podemos ver aqui na nossa tela, remete à situação da pobreza que se encontra o povo haitiano. Por isso, senhores, quero falar um pouquinho sobre o Haiti. O Haiti é um pequeno país do Mar Caribe, que tem 27.750 quilômetros quadrados, um pequeno país, que faz fronteira com a República Dominicana, uma ilha que divide os dois países, e fica a cerca de 255 quilômetros com Porto Príncipe. E se levar uma consideração, né, o Brasil, por exemplo, fazendo uma diferença aqui no oeste do Paraná, fica em torno de 3.542 mil quilômetros de distância. Pois, senhores, essa lâmina, né, esse slide, é praticamente uma slide comum, que todo mundo que vê minha apresentação já sabe, que é o que não é falado sobre o Haiti. Então, o Haiti é o primeiro país na América Latina, né, de fato, a demonstrar o significado de liberté, égalité e fraternité. O primeiro país a lutar pela sua independência, a dizer, mundo, estamos aqui, somos negros, sim, somos escravos, mas estamos aqui. Então, nesse sentido, além de ser o primeiro país na América Latina a declarar sua independência a partir de uma luta sangrenta da Batalha de Vertières de 1803, é um dos países que mais contribuía economicamente com a Europa. Um dos exportadores de fruta, ainda hoje, o Haiti exporta fruta para a França. É nesse sentido, o Haiti era chamada La Perle des Antilles, a pílula. Era o coração da coroa. E nesse sentido ainda, eu gostaria de destacar, o Haiti não apenas tem pobreza. O Haiti tem uma rica cultura, seja de voodoo, religião, de culinária, seja de dança, de música, etc. E por isso, senhores, para lembrar um pouco da nossa problematização dessa tese, que defende que a fome no Haiti é cultural, eu trouxe para os senhores para a gente pensar um pouco sobre esse declínio econômico que houve no Haiti. Senhores, se tomarmos exemplo desde 1803, depois da Batalha de Vertières, 1804, da independência do Haiti, o Haiti, logo depois de 2 anos, houve a morte de Jean-Jacques Dessalines. Desculpa, gente. Jean-Jacques Dessalines. E, na sequência, nós tivemos a separação do Haiti em dois, entre o Oeste e o Norte. E assim surgiu, em 1825, o assalto a Mohammed pela França. Então, todos esses problemas, para a gente pensar um pouco, além da invasão dos Estados Unidos de 1915 a 1934, foram problemas que ainda ajudaram o Haiti a ser o Haiti que é hoje. Um Haiti mergulhado em pobreza, com 60% da sua população, praticamente 6 milhões de pessoas, de 11 milhões, passando fome e passando dificuldade. Então, senhores, os desafios de hoje do Haiti, seja econômica, política e todas as perspectivas culturais que podemos imaginar, ou aquelas perspectivas inimagináveis de ponto de vista cultural. Desta forma, essa tese está dividida em 6 artigos.
o primeiro artigo é uma revisão bibliográfica, o segundo artigo trata da conformação histórica do Haiti, e o terceiro artigo busca ainda trazer as possibilidades de como os autores haitianos e não haitianos pesquisam a fome no Haiti, como que é pensada a fome. No quarto artigo, a gente ainda busca entender ainda mais outras questões, outros aspectos que influenciam a fome na sociedade haitiana, que são as crônicas calamidades no Haiti. E no quinto artigo, que é de fato o resultado de todos esses 4 artigos, transformando na proposição do conceito denominado fome cultural. E no sexto artigo, a gente busca, em campo, comprovar a existência desse conceito. Por isso, notamos com a hipótese, considera-se que a fome no Haiti seja cultural, e não apenas consequência das vulnerabilidades de questões econômicas, políticas e social do país. Ainda acredita-se que seja possível diminuir o problema da fome e da pobreza no contexto haitiano a partir da construção e da aplicação de um conceito denominado neste estudo de fome cultural. Esse artigo, ainda para construir essa problematização, propomos ainda alcançar o objetivo, desenvolver o conceito fome cultural no Haiti para identificar a origem da persistência da fome e da pobreza extrema haitiana. Senhores, o primeiro artigo, devido ao nosso tempo, em cada um dos artigos, nas introduções, eu utilizei uma palavra-chave que tenta explicar como que é construído esse artigo. Então, esse artigo denominado Contra a Fome e Pobreza, uma busca teórica para explicar a fome no Haiti. Esse trabalho tem em comum com palavra-chave inicial, Coupetet Bulikai, que significa cortar as suas cabeças, queimar as suas casas. Essa frase vem desde 1791, com a Revolta dos Escravos, pela qual os escravos iniciaram sua luta pela independência em cortar as cabeças dos franceses e queimar as suas casas. Ainda hoje é uma situação que persiste no Haiti, de violência, de insegurança. Eu acabei de ver agora na notícia que foi declarada emergência no Haiti, pela qual centenas de prisioneiros estão na rua, foram libertados pelos grupos gangue que se chama Maozo. E assim, nós podemos ainda entender a problematização do Haiti, seja no contexto econômico, político e social. E nesta socialização, é importante pensarmos a fome, como disse o santo, de uma maneira de humilhação, a partir do que é mendigar em busca de oportunidade. Então, senhor, o objetivo desse artigo principal do tema é identificar as principais discussões do tema da fome e da pobreza no Haiti, em pesquisa científica já realizada, e embasar o conceito fome cultural, e buscar responder ainda como estão sendo teorizados a temática da fome na conjuntura haitiana. Senhores, para tal... Opa, vamos lá, slide. Prof, tá me ouvindo? Prof, sim, perfeitamente, Eto. Perfeito, ok. Que saiu na tela aqui. Então, perfeito. Então, nesse artigo de revisão bibliográfica, a primeira inovação dessa tese passa pela aplicação da técnica skimming, que é uma técnica de leitura que agiliza a forma de pensar e de fazer leitura de materiais em grandes volumes, pela qual eu agradeço à professora Neuza por ter me apresentado essa técnica. A ferramenta MaxQDA que utilizamos para analisar os dados, e esse artigo é configurado a partir de 4 palavras-chave. E essas palavras-chave é fome e pobreza no Haiti, programa social, fome e pobreza no Haiti, programa Fome Zero, programa social e fome cultural. Essas 3 palavras-chave, elas foram procuradas, investigadas em banco de dados digital brasileira de tese de dissertação e também da CAPES. Ainda, como devido ao nosso tempo, eu tomei exemplo de trazer para os senhores como que foi feito, como que foi encontrado essa quantidade de material que utilizamos nesse primeiro artigo. Tomando o exemplo fome e pobreza no Haiti, essa palavra-chave, que forma o corpus da análise desse artigo, foram 1.277 documentos que foram encontrados primeiramente. Quando escolhemos tese, que é o nosso propósito de averiguar as teses, a gente ficamos com 304 mil trabalhos. E quando passamos pelo segundo filtro temporal, de 2013 a 2021, ficaram 191 teses. E ainda na terceira fase, como critério de inclusão nesse trabalho de exclusão, utilizamos a área
ciência humana e multidisciplinar, ficaram 138 teses. E na quarta fase ainda ficaram 38 teses, depois de ler as leituras. E na quinta fase permaneceram ainda 13 teses. Senhores, no total, nesse trabalho, utilizamos 24 teses. Esses 24 teses, eles passaram ainda por um filtro de discussão e de análise. Na ferramenta Scheme, na primeira parte que nos vemos em cima de Scheme, ele foi utilizado a partir de 8 passos, que é a implementação da leitura e facilitar a discussão desses textos. Ainda 11 outros passos que contribuíram ainda para essa construção desse conceito fome cultural, para essa construção a partir dessa revisão bibliográfica. Eu gostaria de chamar a atenção agora para um ponto importante. Esse ponto que eu vou anotar aqui para os senhores, que eu vou tocar aqui para os senhores, não sei se vai dar para passar, eu acho que é esse aqui. Descodificação de mapa de palavra. Essa descodificação de mapa de palavra estaremos utilizando ao longo dessa tese. Bom, senhores, assim que se apresenta os resultados de Max-QDA, quando utilizamos Max-QDA para análise de algum trabalho, apenas trazendo como exemplo para os senhores. Então, dos resultados desse trabalho, a partir das 4 palavras-chave, a gente traz um pouco resumido, né, para explicar esse artigo, de fato, os resultados apontados nesse artigo, principalmente quando usamos o programa Fome Zero no Brasil. Utilizamos a palavra Fome Zero justamente como que iniciasse no Brasil o programa Fome Zero em 2002, que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, acreditando que seja possível ter um espelhamento desse programa social em países como o Haiti. É nesse sentido, pensamos que o programa Fome Zero no Brasil tem a facilidade, tem a oportunidade de ajudar a criar emprego e facilitar uma qualidade de vida. Já numa perspectiva social do que encontramos a partir da palavra fome e pobreza no Haiti, podemos compreender que ainda os problemas que enfrenta o Haiti é uma base colonial, de acordo com o senhor Marques. E no terceiro tópico de discussão, desse resultado de discussão, também os programas sociais. A importância que tem esses programas sociais para que podemos ainda pensar a desigualdade que existe em países como o Haiti. E na quarta palavra-chave, que é fome cultural, que não foi encontrada nenhum trabalho desses descritores. E apresentamos aqui, de forma de descodificação de mapa. Não apenas, eu chamo a atenção aqui por um fato, porque muitas vezes a gente faz um mapa de palavra, a gente apenas faz um cálculo, como este aqui, que está nesse gráfico. Só que nesse sentido, não. Nós fizemos, além desse cálculo, nós fizemos também uma análise da similaridade a partir do nosso objetivo desse trabalho e todos os trabalhos que foram encontrados e pesquisados aqui. Então, por isso, a palavra fome zero, a palavra fome cultural, mesmo não terá apresentado em nenhuma dessa tese, e foi importante para pensar como os programas sociais no Haiti podem ser úteis, e também numa perspectiva social, econômica e política. De consideração final desse trabalho, a gente apresenta primeiramente dizendo que as teses estudadas estão pesquisando com seriedade a temática da fome e pobreza, mesmo não sendo especificamente no Haiti alguns desse trabalho. E nesse sentido também iniciamos a busca para compreender a fome cultural. Da inovação, como havia mencionado, a técnica Skimming, em conjunto com a ferramenta Max-QDA, e ainda fizemos a primeira crítica que defendemos nessa tese, que é onde os programas sociais devem ser dos estados e não apenas de um governo. Assim, apresentamos uma explicação básica da fome cultural, que resume a fome desde sempre. Então, no artigo 2º, como a conformação histórica haitiana e o preço da liberdade heróica, que a gente traz como título desse artigo, e da palavra-chave que usamos nesse artigo é o Restavec. Esse artigo é uma experiência pessoal. É uma experiência que demonstra, a partir do Restavec, como que se configura a luta haitiana. Senhores, como podemos explicar o Restavec? O Restavec são as crianças que são doadas pelos seus pais, porque não têm condição de manter essas crianças. Ou crianças que estão na rua lavando carros, crianças que são abusadas, crianças que trabalham a partir de 5, 6 anos na rua limpando o carro, mendigando para sobreviver. Com tudo isso, constrói a questão histórica haitiana. Por isso, nesse trabalho, a gente tenta entender
como explicar a importância dos eventos históricos haitianos sob a ótica das crises políticas, econômica e social da sociedade haitiana. E ainda, como objetivo, analisar as intromissões externas e relembrar a conformação histórica societária do Haiti. Pois, senhores, de ponto de vista metodológico, nesse trabalho qualitativo, utilizamos ao estilo de ensaio teórico, mais uma análise crítica do método histórico crítico de Auguste. Por isso, apresentar em 3 frentes. A primeira frente, comprovação das fontes originais do que é discutido durante esse trabalho. Segunda, a condição para a interpretação. Esses trabalhos, esses fatos, esses materiais históricos permitem interpretações? É possível? E a terceira frente, que é acontecimento histórico comprovável. Senhores, nesse trabalho, os tópicos que apresentamos, eles são dessa maneira, a partir de 10 períodos de discussão. O primeiro período iniciasse desde 1492, com a chegada de Cristóvão Colón no Haiti, e logo a divisão da ilha em 2, entre República Dominicana, atualmente, e Haiti de hoje. Senhores, quando pensamos nesses 10 períodos do Haiti, podemos entender a situação que vive o Haiti hoje. É por isso, quando pensamos a diagnosticar esses problemas, é importante que levamos em consideração a crise mais recente do Haiti econômica, que é a crise de Petrocaribe, também que iremos falar um pouco mais para frente. Nesses 10 períodos históricos, que tentam explicar como a história haitiana é importante para a situação que vive o Haiti hoje. E para entender essa situação do Haiti, precisamos entender a própria história dos haitianos. Senhores, como conclusão desse artigo, pensamos o seguinte: ao diagnosticar esse problema, o Haiti, se vamos pensar o Haiti, nós não tomamos cuidado com os fatos históricos ou indissociamos os fatos históricos com os problemas atuais, estaremos cometendo talvez o pior erro, como qualquer pesquisador poderia fazer. É por isso, ao construir esse artigo, pode permitir com que a gente pense nos desafios antigamente que o Haiti enfrentava, ou nos desafios de hoje. É por esse motivo, um dos períodos são as repetições dos fatos, que foram tudo o que acontecido no passado e que acontece atualmente. E das limitações e estudo futuro desse trabalho é pensar como os haitianos, os pesquisadores haitianos e não haitianos estão pesquisando a fome. Chegando no artigo 3 da introdução, da palavra-chave da introdução desse trabalho, de fato trata de 60% dos haitianos que passam fome. Existem dados que demonstram 58%, mas nesse trabalho, nessa tese, padronizamos por 60%, porque é o dado que apresenta a CEPAL e FAO também. Nos últimos 20 anos, senhores, desse artigo, podemos entender também, não é apenas uma questão da fome que existe no Haiti, mas os problemas sociais de desigualdade enraizada a partir do próprio orçamento e investimento do governo haitiano, demonstrando a incapacidade do governo haitiano de ajudar o seu próprio povo, com uma taxa de pobreza de 29% e ainda com o orçamento do governo triplicado negativamente, e além disso, acompanha com taxa de insegurança alimentar grave e moderada até 82%. Pois, senhores, do nosso objetivo a partir dessa metodologia aqui, para coletar esses dados, passamos por um ensaio teórico a estilo de revisão bibliográfica. Não é uma revisão sistêmica, mas ao estilo de uma revisão sistêmica, a partir de 4 idiomas, utilizando francês, inglês, português e espanhol, da data de 1º de fevereiro a 15 de março, utilizando a palavra fome e pobreza no Haiti. Senhores, buscamos entender como os pesquisadores haitianos e não haitianos com conhecimento de causa estão pesquisando, pensando, analisando a fome e a pobreza haitiana. E eu apresento, senhores, os trabalhos encontrados nesses bancos de dados. Porém, para encontrar esses trabalhos, passamos por algumas outras etapas. A primeira etapa apresenta a primeira inovação desse trabalho, que é a utilização de ChatGPT, que é a inteligência artificial utilizada. Essa inteligência artificial, inicialmente, nós fizemos uma busca, pela qual mapeamos os autores pesquisadores que estudam o tema da fome e pobreza no Haiti nos últimos 20 anos. Foram centenas de trabalhos. Ao invés de utilizar em cada uma das palavras-chave
utilizamos nome desses pesquisadores e as palavras-chave, e que resultaram no MaxQDA esse cronograma, ou podemos chamar de gráfico também, que nós estamos visualizando, a partir de palavras que foram mais pesquisadas, que foram mais indagadas e mais discutidas como política, social e econômica. Senhores, resultaram nisso em 34 trabalhos analisados com MaxQDA. Dos resultados de discussão desse trabalho, entendemos que, nesses trabalhos, apenas estou trazendo como um exemplo para os senhores, porque não daria tempo, alguns dos trabalhos importantes que foram discutidos. Claro, todos eles são importantes, mas destaco o trabalho produzido por Fleuran em 2020. Fleuran destaca a importância de conhecer não apenas a história haitiana, mas conhecer as mudanças climáticas que acontecem no Haiti. Da mesma maneira que Kennedy também tenta explicar a fragilidade do Estado haitiano a partir da corrupção. E ainda, como subtópico de discussão nesse trabalho, trouxemos esses dados de estatística descritiva para explicar como cada uma dessas palavras-chave se configura na perspectiva haitiana. Tanto como fome, pobreza e desigualdade são os mais discutidos nesses trabalhos. E dentro dessas discussões, as mais pensadas pelos autores, concluídas nas conclusões dos autores, são baseadas em precariedade. São baseadas em precariedade, pobreza, desemprego, miséria e a política. E para fim desse artigo, concluímos o seguinte: ainda esse tema está sendo pesquisado com seriedade a partir de 110 pesquisadores, com trabalho encontrado em 11 bancos de dados. Esses 34 trabalhos demonstraram o seguinte: o tema em si do Haiti está sendo bem pesquisado e analisado, mas, entretanto, permanecemos no mesmo. Ainda estamos discutindo, como sempre, a fome estrutural, sem procurar, de fato, uma inovação para o desenvolvimento econômico do Haiti. E quando pensamos nesse desenvolvimento econômico, há de questionar esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de analisar, de pensar a fome no Haiti, está sendo realmente eficaz? E é por esse motivo eu apresento o quarto artigo. Nesse quarto artigo, a gente ainda busca entender a complexidade da palavra Démon-Guémon no Haiti. Quais são essas dificuldades no Haiti? Que significa dificuldade, traz dificuldade. Senhores, podemos voltar em 1915 até 1934. Eu volto nessa data especificamente para falar de um dos trabalhos, um dos autores que mais me deu orgulho de ler, que é o Jean Prismac. No primeiro trabalho de Lonc, apresentado em 1939, durante e depois da invasão dos Estados Unidos, a gente está pensando, analisando como o autor pensa como o Haiti e as elites haitianas poderiam pensar uma saída para o Haiti. Só que essa saída precisa passar principalmente através dos haitianos. Precisa ser ouvido os mais vulneráveis, principalmente os movimentos sociais. Então, por isso, nos dividimos nesse trabalho numa compreensão de entender a fome. A partir da fome qualitativa, vence fome quantitativa. Fome epidêmica, vence fome endêmica, lembrando principalmente os trabalhos na perspectiva do José de Castro. E da fome estrutural a partir da colonização e a partir da desigualdade que vive a sociedade haitiana. Eu faço menção, eu agradeço à professora Romilda por essas indagações aqui. E nesse artigo discutimos os problemas da fome e da desnutrição relacionada à inflação dos preços dos produtos alimentícios, aos indicadores de doenças crônicas e à taxa de mortalidade e aos eventos climáticos no Haiti. Ainda perguntamos como essas iniciativas governamentais e não governamentais estão contribuindo para melhorar a vida dos haitianos no que se refere à luta contra a fome. Senhores, devido ao tempo, eu vou apenas fazer alguns apontamentos nesse resultado de discussão. Quando pensamos a fome no sentido global, geral, nós vemos 2021 até 2022, houve um crescimento. Claro, tivemos a pandemia, tivemos outros impactos, guerra no mundo, que acabaram também aumentando isso. E a fome no Haiti também aumentou 2%, porque durante essa data, quando vamos pensar os dados que encontramos nesses artigos, alguns falavam que o Haiti tinha 55% de fome até 57%.
e até 2023, 2024, falamos apenas de 60%. Também houve um aumento. Quando falamos da prevalência de desnutrição, 47%. Quando falamos dos indicadores de doenças crônicas, 37%. Das pessoas não têm acesso, com 37% só das pessoas no Haiti, só 37% tem acesso a saneamento básico. O restante não tem acesso a saneamento básico, que é água, no mínimo que seja água potável e outros recursos. Quando pensamos na taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 60 anos, são 243 para cada 1.000 habitantes. E os eventos climáticos que acontecem no Haiti, se tomarmos exemplo, principalmente o terremoto de 2010, eu faço menção, eu agradeço ao professor Felipe pelos esses dados. Então, quando dividimos as discussões desse trabalho, ainda trouxe para os senhores numa perspectiva de projetos sociais que acontecem no Haiti. Porque quando vemos isso, a gente pergunta, então, não está sendo feito nada no Haiti? Sim. Há movimento, a gente tentando ajudar, a organização tentando ajudar. Quando olhamos para esses projetos, eu fiz isso também no mestrado, também, com um projeto sobre agricultura familiar, aqui com um projeto variável. Podemos ver, por exemplo, isenção de mercados, de mensalidade para os alunos. Foram 35 mil alunos. Tivemos 35 mil alunos que tiveram ajuda. Então, esses 35 mil alunos aqui que tiveram ajuda em 118 escolas, e um fato importante, as escolas no Haiti, a maioria não são públicas. Então, ainda afetando mais a situação. E se levarmos em consideração na área da agricultura familiar, podemos ver também, de 22 agricultores, são 44% são mulheres, que é diferente, por exemplo, em 2020, quando fiz o meu mestrado, que era muito menos mulheres que foram ajudadas. Então, se continuarmos pensando ainda a questão haitiana a partir de programa e de ajuda, podemos também entrar no programa EDP, que é um programa social do Haiti também. Eis aqui a importância do programa social no Brasil, Fome Zero, e programa Bolsa Família no Brasil. Por que isso? Quando olhamos para o programa EDP no Haiti, a gente pensa em um programa que copia principalmente as ideias do Brasil. Como isso acontece? Nós damos um programa em 3 frentes, de assistência social, desenvolvimento capital e inclusão econômica. E de investimento para esse programa, a partir de 2013, foram 11 bilhões de good. E quando olhamos esses 11 bilhões de good, até 2016, esses programas terminaram esses programas, foram excluídos, acabaram por fim. Por que acabaram esses programas? Acabaram justamente porque não eram dos governos, não eram dos estados, mas do governo haitiano. Porque na chegada do presidente Jovenel Moïse em 2017, todos esses programas, devido à crise no Haiti, esses programas foram totalmente excluídos. E por isso, senhores, se levamos em consideração como o programa Timamã, Colete Gamun, é um programa que ajuda as pessoas com mais de 60 anos e que foi excluído. Não tem mais esse programa no Haiti. Quando você olha o programa Timamã Macheri, que é um programa que ajuda as pessoas como se fosse uma Bolsa Família, de 400 a 800 good. Senhores, eu gostaria que os senhores pensem. Aqui, às vezes, a gente pensa 3, 4 membros de família recebem Bolsa Família e dá uns 600, 800 reais por mês. Mas 400 good, se fizermos uma conta de R$1 por 25,72 da cotação de hoje, não significa nada para uma família haitiana. E dessa maneira, concluímos esse artigo, senhores, pensando que os tipos de fome apresentamos nesse artigo existem no Haiti. Não há dúvida disso. Porém, há problemas maiores, como a insegurança alimentar relacionada a essa fome e essas doenças crônicas. Se tomamos exemplo como a Covid-19, o Haiti foi um dos últimos países a ter acesso à vacina. Utilizávamos produtos como produto de limpezas, folhas, para que pudéssemos ajudar as pessoas que tinham Covid-19. E quando tomamos em conta os programas sociais que tem, a partir dessa cooperação, então a gente pensa também que chega na hora do que a gente limita, não limita mais com as palavras com que vamos referir a situação no Haiti. Então passamos a chamar os problemas haitianos das crônicas calamidades naturais, sociais e culturais. Senhores, o 5º artigo. Nesse 5º artigo,
vamos trazer teoricamente a discussão da fome cultural. Então, novamente faço menção à professora Romilda por me incentivar a pensar a partir de perguntas. Como? Na introdução desse artigo, a gente pensa numa perspectiva pós-independência. O Haiti pagou 150 milhões de francos em 1825, fazendo uma dívida na França para pagar a França. Senhores, eu gostaria que os senhores pensem nessa fala. Fazendo uma dívida na França para pagar a França. Então, os empréstimos que foram feitos em banco francês com juro alto, que o Haiti vai passar dezenas de anos tentando pagar, também serão feitos na França para pagar a França, porque a França obrigou o Haiti a pagar 150 milhões de francos para reconhecer a sua independência. Eis aqui um dos problemas mais difíceis, melancólico do Haiti. O Haiti, a partir desse momento, foi interrompido totalmente o seu processo de desenvolvimento. Desta maneira, o não reconhecimento do Haiti no cenário internacional ainda ampliou a crise política e econômica no Haiti. E eu fico com as seguintes dúvidas. Como alimentar o povo haitiano para sempre? Como facilitar o acesso à alimentação a um país com 60% dos seus cidadãos mergulhados em pobreza extrema? Como diminuir a fome no Haiti? Como diminuir a fome de um povo que tem costume de destruir suas próprias estruturas internas? O Coupe-Tête Boulay-Caille? Como ajudar o povo que pensa numa lés na misé? Aí chegamos no título da tese. Quando defendemos aqui nessa tese que a fome no Haiti é cultural, estamos dizendo que a fome passa pela mentalidade da aceitação das pessoas de que a fome é normal. Por isso, utilizamos alguns autores haitianos e não haitianos-chave, como François Rousseau, como Jean Presmac, como eu havia mencionado. Senhores, do objetivo de desenvolver o conceito fome cultural, teoricamente, e conhecer os elementos condicionados para a sua existência, e responder quais são os principais elementos culturais construtivos do conceito fome cultural. Sendo assim, apresentamos os 17 elementos construtivos da fome cultural. Devido ao tempo, não explicarei cada um desses elementos. Mas o que eu posso dizer para os senhores, cada um desses elementos estão interconectados e interligados com o problema haitiano. Quando pensamos a realidade haitiana, nos últimos 50 anos ou 100 anos, estamos pensando o Haiti a partir de Tonton Macoute. O Haiti que viveu a ditadura, uma ditadura que simplesmente massacrou seu próprio povo. Estamos pensando no Haiti na sua era da globalização e da democratização da década de 90, aonde o Haiti passa por turbulência de diversos presidentes, crises políticas um atrás do outro. E a instalação do MINUSTAH em 2004 no Haiti também contribuíram para esse pensar da fome cultural. Então, cada um desses elementos construído a partir do que nós entendemos dos 4 artigos anteriores pode nos ajudar a pensar o Haiti. Então, eu apresento, senhores, a construção teórica a partir desse quadro. Para que podemos entender a importância desse quadro, inicialmente, cada um desses quadros, cada um desses elementos, como palavra-chave ou codificação, podemos chamar, tem a sua própria pergunta-chave. Só que isso não exclui outras perguntas feitas, como 26 perguntas que foram feitas nos próximos artigos que vamos estar falando. Então, por isso, para que haja fome cultural, condição, precisa ser utilizada uma metodologia que pode ser adaptável à condição do local aonde que se insere a pesquisa. E 80% desses dados precisam incidir sobre o objeto pesquisado, nesse caso, a fome cultural. E ainda 3 perguntas que serão feitas baseadas principalmente no bisavós, avós, os sujeitos principais, os familiares, de como foram as suas vidas. Por isso, concluímos esse artigo em 2 movimentos. Por que 2 movimentos? Um movimento que explica a fome estrutural. O movimento de fora para dentro, quando pensamos a colonização, as intromissões que o Haiti teve na sua Estado-nação, na sua soberania. E quando pensamos de dentro para fora, os problemas aonde que foram inseridos e pensados na sociedade haitiana, tanto como política, as ideias de Coupe-Tête Boulay-Caille ainda hoje, a ideia de não lés na misé ainda hoje.
Então, quando pensamos na maneira de impulsionar a mentalidade, como pensar os haitianos, devemos pensar em fome cultural. Já no 6º artigo, senhores, eu apresento a palavra-chave dessa introdução, que é calamidade. A calamidade da sociedade haitiana, a partir das crônicas, calamidades naturais, sociais e culturais, entendemos o quê? A tristeza que vive o povo haitiano. Quando falo da tristeza que vive o povo haitiano, não falo apenas de comida, eu falo de acesso. Muitas vezes no Haiti, se você tem dinheiro na mão, você pode não encontrar o arroz para comer. Você pode não encontrar uma lata de feijão quando falta de feijão no momento de seco no Haiti. Então, se trata dessa tristeza. Pela vergonha melancólica que vive com quem se preocupa com o Haiti. É nessa percepção que a gente traz de volta os 17 elementos que discutem a fome no Haiti, nesse trabalho intitulado Fome Cultural, como um novo conceito atrelado às crônicas calamidades naturais, sociais e culturais, que exigem mudança de mentalidade na sociedade haitiana. E esses elementos, como já afirmei, o problema da fome no Haiti já se mostrou maior que sua própria capacidade do Estado em solucioná-lo. Isso é instituição e não governo. A partir disso, surgiram as questões sociais que vamos estar falando aqui nesse trabalho e outros elementos como condição social que surgiram durante esse trabalho. Por isso, apresentamos a metodologia desse artigo, na fundamentação de um trabalho de natureza qualitativa em 2 metodologias, análise de conteúdo a partir de interpretação e uma metodologia etnográfica a partir das ideias do Jean Presmac, de uma experiência pessoal. Com isso, o objetivo é identificar e compreender os elementos calamitosos da sociedade haitiana que ajudam a elucidar a construção do conceito de fome cultural a partir das percepções dos haitianos. E buscar responder como entender a fome extrema no Haiti e como comprovar a existência da fome cultural. Por isso, da coleta de dados, escolhemos 2 cidades e 2 bairros. Um bairro na cidade de Miraguan, de Difu, e outro em Savan-de-Bois, que pode ser visto nesse mapa que está mostrando na tela dos senhores. Para construir esse trabalho, utilizamos mês de maio e agosto de 2023. E de critério de inclusão, utilizamos o Miaguan, porque Miaguan, desses projetos sociais que foram implementados no Haiti e EDPEP, foi um dos lugares que mais houve ajuda dos programas sociais e das organizações internacionais, comparando diferente com a cidade de Marigot, que não tem tanto ajuda quanto essa diferença. É como comparar o Nordeste com o Sudeste ou com o Sul do Brasil. Nesse sentido, esse trabalho em loco, utilizando ferramentas como WhatsApp e Google Meet, pode não permitir a minha ida no Haiti por problemas, principalmente política, de sequestro de cidadãos e não cidadãos haitianos. Então, esse trabalho, a partir de Bola de Neve, em 26 perguntas, além de outras perguntas que foram implementadas. Então, senhores, adicionamos 26 perguntas, além das perguntas que estão no quadro. Essas entrevistas, elas foram transcritas, traduzidas e ainda elas foram catalogadas em ferramentas. Usamos Word, usamos Excel e usamos MaxQDA para catalogar esses dados. E do procedimento analítico desse trabalho metodológico, fizemos uma outra inovação nesse trabalho. Utilizamos, além de 3 momentos de uma análise de conteúdo, que são a categorização, observação e interpretação, usamos também a análise de sentimento. Então, o que é a análise de sentimento? Uma análise de sentimento ele é baseado na similaridade que é encontrada a partir de codificação de cada uma das palavras-chave que foram utilizadas ao longo dos outros artigos dessa tese, levando em consideração a hipótese e o objetivo geral. Nesse sentido, a análise de sentimento pode ser positivo, negativo e pode ser também neutro, ou pode ser sem sentimento. E para fazer essa análise de sentimento, existem 2 caminhos. Ou a utilização de banco de dado próprio, da própria ferramenta utilizada, ou de outros autores que já fizeram, ou construir a sua própria banco de dados. No nosso caso, nós utilizamos nossa própria banco de dados,
formada a partir de 415 páginas, a partir das observações, das entrevistas e de formulários de perguntas. Além disso, utilizamos outros 50 trabalhos que foram implementados e foram discutidos ao longo dos outros textos. Então, senhores, dessa forma, apresenta a análise de sentimento, como, por exemplo, positivo, neutro, ou mesmo negativo ou sem sentimento. Devido ao tempo, senhores, eu passo pelas discussões aqui com os senhores, primeiramente dos perfis. A primeira diferença desses perfis das duas cidades, de uma comparação natural dessas duas cidades, é de renda. Na cidade de Miaguá, no bairro de Fu, as rendas das pessoas são de 3.000 a 21.000 good, se levamos a cotação de 25 por R$1. E ainda quando pensamos numa perspectiva, por exemplo, de quantidade de pessoas, elas foram praticamente similares entre sexo masculino e feminino. E ainda quando pensamos nas pessoas que têm renda, são diferentes, são 21 contra 18 de Miaguá. E ainda quando pensamos nos salários, são 12.000 good para as pessoas que moram entrevistadas, 30 pessoas que são entrevistadas na cidade de Miaguá e 30 na cidade de Maigo, em cada um de seus respectivos bairros. Então, são praticamente a metade de diferença. E ainda quando analisamos mais, a partir de uma estatística descritiva de codificação dos perfis, também podemos perceber que existem dados, por exemplo, casa alugada. Quando falo de casa alugada, estou falando desse tipo de casa, senhores. Então, essa imagem explica a problematização dessa tese. E além do desemprego e da miséria que vive o povo haitiano. Então, já que faltamos só 9 minutos, vamos agilizar um pouco aqui, colocando na tela para os senhores alguns dados. Então, aqui nessa análise de estatística descritiva, né, da análise de conteúdo, a gente fez um esforço também para que cada uma das pessoas puderem falar o que estão pensando, cada um dos sujeitos. A partir do que esse sujeito pensa, a gente fez uma análise de cada um deles. Então, essa análise, quando é pensado, quando o sujeito pensa e fala a respeito do antepassado, que ele é um pobre, 55% dos participantes concordam que os problemas do antepassado impactam diretamente na sua vida atual. Quando pensa na mentalidade, na cultura social, ao falar de cultura social, agradeço o professor Eric. Também, quando a gente pergunta para eles a respeito de como eles chegaram nessa situação, eles pensam também em questão como a educação, eles pensam como o arrependimento foi feito, como eles estão arrependidos com isso. Eles pensam também na importância da alimentação, nas suas necessidades como comida, emprego, educação que eles estão precisando. Então, senhores, eu apresento a planilha preenchida. E essa planilha, eu quero chamar a atenção para 2 dados importantes. Primeiro, o elemento educação social. O elemento educação social apresentado quando fizemos a análise de sentimentos, 75% das categorias foram positivas. Lembrando que, para essa categoria incidir sobre a fome cultural ou o objeto, precisa estar 80% a 85% positivo. Então, essa categoria não incide sobre a fome cultural. E ainda quando pensamos nos efeitos de vizinhança, também deu ser 25% positivo, 60% neutro. Também não incide. E quando perguntamos, das perguntas que foram feitas a partir dos bisavós e avós, para entender como vivia os avós e bisavós dos sujeitos que estão sendo entrevistados. Quando atribuímos uma nota, essa nota deu-se do avós e bisavós 7,25. 7,25 porque muitos deles não conheciam seus bisavós. Quando perguntamos a respeito dos parentes de mães e pais, eles falaram 9,15. Deu 9,15. E quando perguntamos sobre os próprios participantes, familiares e amigos, deu 8,23. Senhores, a partir de uma revisão etnográfica, nós podemos enxergar várias coisas. Eu deixo os senhores com essa frase aqui. Mudar nossa mentalidade sobre os políticos, eliminar as crenças de que sal abaixo da língua é normal. Ao fazer isso, a gente pode lutar para uma vida melhor. Se fizermos isso, se pensarmos diferentemente, numa mentalidade diferente,
o povo haitiano pode ter um outro pensar, uma outra mentalidade sobre a questão da fome e da pobreza. Essa frase é do primeiro participante que entrevistamos nessa casinha que estamos vendo na foto. Então, ao considerar o Jean Presmack e outros autores que discutem isso, chegamos a algumas palavras-chave, como Dlocel. Dlocel é, por significado, água salgada, ou uma água que pegamos em nossa casa, botamos um pouco de sal nessa água e tomamos pela manhã. Muitos dos haitianos que entrevistamos, os participantes, eles acreditam que é possível. Que é possível diminuir a fome, que é normal para eles tomar um Dlocel, e acabasse passar o dia assim, sem nenhum problema. E quando pensamos no Restavek, que eu havia explicado, é a situação que vive a sociedade haitiana. E nessa foto que estamos vendo, das 3 primeiras fotos, e de foto 4 a 6, podemos ver a diferença das 2 cidades. E assim termino nessa parte da etnografia, se tem um certo tipo de aceitação, acomodar sem participação, sem preocupação. Por exemplo, meus avós não mandavam minha mãe para a escola, falava que isso não era importante, estudar não tinha importância. Então, esse participante está relatando como a situação, por exemplo, de não ter ido à escola, não ter ido a uma profissão, como isso impacta a sua vida. De consideração final desse trabalho, já restamos só 4 minutos, então vou agilizar um pouco aqui. Então, senhores, primeiro podemos perceber, 60% dos participantes acreditam que não há leis na miséria. Que as pessoas acreditam que essa questão de aceitar a condição que se encontra é normal. Na natureza dessas 60 pessoas que entrevistamos, senhores, podemos perceber elementos de que há fome cultural. Além disso, quando pensamos na raiz dos problemas, pensamos em soluções. Ainda votamos nos trabalhos que já visitamos, nos trabalhos que falam que é importante os programas sociais no Haiti. Porém, esses programas sociais, esses movimentos, esses modelos de desenvolvimento não são suficientes para pensar o Haiti. E aí propomos o tributário, que eu explico na conclusão final. Então, senhores, da conclusão final, eu vou colocando aqui na tela para a gente só ter uma perspectiva geral. Dessa conclusão geral da nossa tese, a gente pensa, dessas 60 pessoas que entrevistamos, cada uma tem uma história. E quando unimos essa história, a gente de fato pode perceber a importância que a gente tem dessa hipótese que fizemos inicialmente. Então, confirmo, a partir desses 6 artigos, a hipótese que lançamos inicialmente. E desta forma, ao propor solução para esse problema da fome no Haiti, é importante que lembramos a conformação histórica do Haiti, o papel da história haitiana, mesmo que os outros elementos tenham impacto suficientemente no Haiti. E essa tese, a gente deve considerar que é uma tese que pode ajudar a pensar o Haiti de forma inédita. E assim, senhores, a fome cultural, para que podemos trazer uma proposta de solução para isso, a gente pensa nas implementação desses programas sociais, como bem solicita os participantes que entrevistamos. Mas para tal, não adianta programas sociais sem uma mudança de mentalidade. E para a mobilização disso, a gente propôs o Tripotai. O Tripotai é a forma, uma marketing, para as pessoas poderem entender como um efeito cascata de como é importante pensar a fome de uma maneira diferente. De como a gente pode fazer o marketing a partir da arte, a partir de fazer como se fosse um detox desse problema de mentalidade de que a fome é normal, de que não há leis na miséria é normal. Então, senhores, eu agradeço muitíssimo. Primeiramente, eu agradeço a Deus por me dar saúde, esse trabalho. Eu agradeço ao meu orientador, professor Alves. Muito obrigado, professor Alves. Eu não tenho noção de quanto que sou grato. Eu agradeço ao professor Clélio, que não está presente nesse momento. E eu faço menção a 2 pessoas muito importantes para mim. A professora Neuza e a professora Magdalena. São 2 pessoas que me permitiram entrar no mestrado. Agradeço minha família, minha mãe, eu agradeço todos os nossos professores de IRS, todos eles, porque sem eles não seria possível o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável. Obrigado, dona Lisete, pelo seu trabalho maravilhoso. E eu agradeço a banca muitíssimo. Agradeço o Zoando Vinícius e toda a minha família. Agradeço a minha noiva querida, excepcional, Flávia. Muito obrigado pelo seu apoio incondicional. E a minha 2 mães,
pela ajuda e por compreender a minha ausência. Eu agradeço ao Daniel pelo seu apoio e todos os haitianos que participaram. Eu quero deixar com a seguinte frase nesse último momento. Você acha que eu sou feliz? Acredita que eu sou livre? Nem sei o que significa a tal liberdade, a felicidade ou a tal liberdade. Mesmo se alguém a tatuasse na minha mente ou costurasse no tecido do meu pobre coração, tal alguém seria incapaz de tal feito milagroso. A rebeldia daquele homem, o seu nascimento e a prova de que a humanidade zomba da sua existência dos seres mais vulneráveis. Então, se a humanidade contapiada das minhas catastróficas dores, quem é você para compreendê-la? Se desde que nasci estou condenada a sobreviver com os gostosos biscoitos de barro, se estou sentenciado a morrer lentamente pelas crônicas calamidades que tal alguém um dia me comprou, Deus-me de presente meus dentes e meu corpo de suor, que será logo deteriorado como os dos meus avós e meus pais. Será que não aprendi nada? Ou eu vou ficar reencarnado para ver essa desgraça se tornar uma cultura? Então, só me resta novas fracassadas tentativas de ser um alguém com novas mentalidades nesta ou na próxima encarnação. Talvez, só talvez, possa ser livre e conhecer a tal felicidade de um prato quente sem ter que vender a minha alma. Obrigado.